pessoal, tudo certo? Então vamos começar recapitulando o que a gente viu na aula passada. Nós introduzimos o conceito de carga elétrica, que é uma propriedade de algumas partículas subatômicas, e nós vimos que partículas que possuem carga elétrica interagem entre si, e essa interação se dá de acordo com a lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb determina qual é a força que atua sobre uma certa partícula carregada quando ela interage com outra partícula carregada, e essa força vai depender do produto das cargas dessas duas partículas e da distância entre elas. Então, se a gente retomar essa ideia aqui, vamos supor que eu tenho duas partículas, uma de carga Q maiúsculo, e outra de carga Q minúsculo. O que a gente viu na última aula é que se eu colocar a partícula Q minúsculo nas proximidades dessa outra aqui, vai surgir uma força nela. Então vamos supor que elas têm cargas de mesmo sinal, essa força vai ser uma força de repulsão. Então eu teria uma certa força aqui. Se eu colocar a mesma partícula em outra posição, se a distância for maior, a força vai ser menor. E o sentido dessa força, a direção e o sentido dessa força vai se dar sempre, nesse caso, ao longo da linha que une as duas cargas. Essa vai ser a direção da força, e o sentido vai ser tal que faça com que a partícula se afaste, que elas se afastem entre si, porque como elas possuem cargas de mesmo sinal, essa força é uma força de repulsão. Então, se eu colocar a partícula aqui, eu vou ter uma certa força F', se eu colocar a partícula aqui, eu vou ter uma outra força F', e assim sucessivamente. Bom, obviamente as partículas não precisam se tocar para que surja essa força. Então, como é que a gente pode interpretar essa interação entre as partículas que se dá à distância? Como a gente consegue entender essa interação à distância? Uma possibilidade é através da introdução do conceito de campo elétrico. E é sobre esse conceito que nós vamos falar na aula de hoje. Então, na aula passada a gente falou sobre a lei de Coulomb. Então, matematicamente, a gente pode expressar essa lei da seguinte forma. A força que atua sobre uma certa partícula, que eu estou chamando de 1, por causa da partícula 2, a força eletrostática, vai ser dada por uma constante, 1 sobre 4π ε0, vezes o produto entre as cargas, Q1, Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Isso aqui se dá ao longo da linha que une essas duas cargas. Então, da maneira como está colocado aqui, fica óbvio que a gente tem uma força que depende tanto da magnitude de uma das cargas quanto da magnitude de outra carga. O campo elétrico vai ser diferente. O campo elétrico vai estar associado apenas a uma dessas duas cargas e, digamos assim, das modificações que a presença dessa carga faz no espaço. Então, a ideia é a seguinte, eu vou ter uma certa carga Q em uma certa região do espaço, e vou dizer que esta carga aqui cria um campo elétrico em torno dela. Bom, mas como é que eu faço para perceber esse campo elétrico? Como é que eu sei que existe um campo elétrico aqui? Bom, para determinar que existe um campo elétrico aqui, eu vou aproximar uma outra carga. Essa carga que eu vou chamar de carga teste. Então, a carga teste, por definição, é uma carga positiva. Eu vou chamar ela de Q0. E ela é uma carga muito pequena. E o que significa ser pequeno nesse contexto? Ela é uma carga tão pequena que não perturba a minha distribuição de cargas original. Então ela é tão pequena que ela não vai fazer nenhuma modificação nessa distribuição de cargas original. Então, no momento que eu aproximo essa carga aqui, essa carga vai sentir uma certa força. E essa força vai ser dada através da lei de Coulomb. Então, como é que eu vou definir o campo elétrico? Bom, o campo elétrico é um campo é um campo vetorial. A gente usa a letra E para representar o campo, e ele vai ser definido como a razão entre a força sofrida por essa carga teste e a magnitude aqui da minha própria carga. Então essa aqui vai ser a definição de campo elétrico. Bom, mas o que é um campo na física? Um campo é uma quantidade que pode ser definida em cada posição do espaço, em cada ponto do espaço. Então, por exemplo, se eu
pegar um termômetro e medir a temperatura dessa sala, né, eu poderia medir a temperatura em cada ponto. E a partir daí eu poderia construir o que eu chamo de campo de temperaturas. Ou seja, eu vou associar a cada posição aqui dentro da minha sala uma certa temperatura, né? Então eu teria uma função, por exemplo, T, que depende lá da posição X, Y, Z aqui dentro da minha sala. Bom, a temperatura é um escalar, tá? Então esse campo de temperaturas aqui seria um campo escalar. O campo elétrico é diferente. O campo elétrico é um campo vetorial. Isso significa dizer que para cada posição do espaço, a cada posição do espaço eu vou atribuir um vetor, tá? Então meu campo E, ele vai ser um campo vetorial que depende da posição do espaço e pode depender do tempo também. Tá? Então, isso aqui seria o meu campo elétrico, que é um campo vetorial. Bom, para a gente visualizar melhor isso aí, eu poderia pensar no seguinte, né? Como é que eu vou construir esse campo? Bom, eu vou pegar minha carga teste e vou colocar ela aqui, por exemplo. Tá? Nesse ponto que eu já marquei aqui. Eu sei pela lei de Coulomb que nesse ponto ela vai sofrer ação de uma certa força. Vamos supor que essa carga aqui é positiva, então essa força vai ser uma força de repulsão e vai estar para cá. Essa aqui é a força que a minha carga teste sofre. Pela definição de campo, eu preciso dividir essa força pela magnitude da carga teste para determinar o campo elétrico aqui. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ter um outro vetor, que vai ser o vetor campo elétrico, que eu posso atribuir a este mesmo ponto. Tá? E aí eu posso fazer isso para qualquer ponto no espaço. Tá? Então, eu vou colocar aqui eu vou ter um certo valor para o meu campo elétrico. Aqui eu vou ter um outro valor. Aqui eu vou ter um outro valor e assim sucessivamente. Então, a cada ponto no espaço, eu vou atribuir um vetor e esse vetor aí vai ser o meu campo elétrico. E ele vai ser definido a partir dessa relação aqui. Como exemplo, a gente pode olhar para o campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, eu vou supor que eu tenho uma partícula de carga positiva mais Q, tá? E eu quero representar o campo elétrico gerado por essa partícula, e para isso eu vou usar um certo sistema de coordenadas. Então, por simplicidade, eu vou supor que a minha partícula se encontra aqui na origem desse meu sistema de coordenadas, um sistema cartesiano de coordenadas. Eu sei pela lei de Coulomb o seguinte, né? Que se eu colocar, por exemplo, uma carga teste Q0 aqui, e a posição dessa carga teste for definida a partir de um certo vetor posição R, eu tenho o seguinte, que a força F que atua lá na minha carga teste vai ser 1 sobre 4π ε0, o produto entre essas cargas, Q0 e Q, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que vai ser o módulo quadrado desse vetor posição, vezes um versor que sai lá da carga que está gerando o meu campo, nesse caso, né, que está gerando a força e vai em direção à posição da partícula, né, para a qual eu quero calcular a força, né, a partícula que está sofrendo a ação dessa força. Então isso aqui vem lá da lei de Coulomb. Se eu pegar a minha definição de campo elétrico, eu vou ter o seguinte, né, que o campo elétrico gerado por essa partícula mais Q aqui vai ser simplesmente a razão dessa força pela magnitude, né, pela carga dessa partícula de teste aqui. Então eu vou ter que meu campo elétrico para uma partícula pontiforme vai ser dado por essa expressão aqui, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, vezes esse versor radial R. Tá? Então, se eu fosse desenhar o campo elétrico, né, poderia representar esse meu campo elétrico da seguinte forma. Vamos apagar aqui a minha carga teste. O campo elétrico não depende mais dessa carga teste, né? Ele vai depender só da distribuição de cargas que está gerando ele, então nesse caso a própria carga mais Q. Então se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, eu sei que esse campo vai ter uma magnitude dada por essa quantidade e vai estar orientado nessa direção radial. Então um campo vai ser aqui. Esse ponto, o meu campo vai estar para cá. Aqui o campo vai estar para cá. Aqui ele vai estar para cá.
e assim sucessivamente, né? Quanto mais eu me afasto da minha carga, menor vai ser a magnitude desse campo. Então, se eu me afastar um pouquinho, aqui o campo vai ser menor um pouco. Aqui ele vai ser bem pequenininho, né? Ele vai decrescer com 1 sobre a distância ao quadrado. Se eu estiver bem próximo da minha carga, esse campo ele vai ser um campo mais intenso, né? E essa mesma lógica vai se aplicar para uma partícula de carga negativa. O que vai mudar? Se a minha partícula tiver carga negativa, essa carga aqui vai carregar um sinal menos, né? E o que vai basicamente acontecer é que o sentido desse campo vai se inverter, né? Então, em vez desses vetores apontarem radialmente para fora, eles vão apontar radialmente para dentro. Eles vão convergir para a posição da minha carga, certo? A partir da definição que eu dei aqui para o campo elétrico, é fácil notar que a unidade de campo elétrico no SI vai ser a razão entre as unidades de força e carga. Então, nós temos que a unidade de campo elétrico no SI vai ser Newton por Coulomb, né? A força no SI é dada em newtons e a carga elétrica no SI vai ser dada em Coulomb, tá? Outra coisa que a gente pode notar aqui, né? Da forma como eu defini aqui, eu sei que se eu conheço o campo elétrico por uma certa distribuição, eu consigo determinar qual vai ser a força sofrida por uma certa carga teste, né? Então, vamos partir desse campo aqui, por exemplo, o campo da minha partícula pontiforme. Vamos supor que eu tenho lá uma partícula negativa localizada na origem de um certo sistema de coordenadas, e esse aqui vai ser o campo elétrico gerado por essa partícula. Se eu quiser saber qual vai ser a força elétrica que uma outra partícula vai sofrer quando ela se encontra em uma certa posição R, basta eu multiplicar esse campo aqui pela carga daquela partícula, né? Porque se eu pegar essa expressão aqui, eu vou ter que F vai ser igual a E vezes a carga. Então, vamos tirar esse aqui, certo? E vezes a carga. Então aqui eu vou anotar o seguinte, tá? Se essa carga que eu estou aproximando da minha distribuição original, ela for positiva, a força que ela vai sofrer vai ser paralela ao campo, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu aproximar aqui uma carga positiva, como eu tenho uma carga positiva aqui na origem, essa força vai ser uma força de repulsão, então a força vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico gerado naquele ponto. Se a carga que eu aproximo tem sinal negativo, vai aparecer um sinal menos aqui. Tá? O que vai acontecer? Esse sinal menos aqui vai mudar o sentido desse campo elétrico, vai inverter o sentido do campo elétrico. Então, quando eu aproximo essa carga negativa, ela vai sofrer uma força que tem um sentido oposto ao do campo elétrico no ponto onde eu estou colocando ela. Tá? Então, essas são algumas questões importantes. Existem algumas maneiras da gente representar graficamente um campo elétrico. Uma possibilidade é essa que está ilustrada aqui na figura, onde eu seleciono alguns pontos no espaço e desenho os vetores campo elétrico associados a cada um desses pontos, né? Então aqui eu tenho um exemplo dos campos elétricos de partículas pontiformes, uma com carga positiva e outra com carga negativa. Tá? Essa vai ser uma representação útil, mas não é a única representação possível. Outra representação bastante utilizada, que foi desenvolvida por Michael Faraday, é a chamada representação por linhas de campo. Então, qual é a ideia? Eu vou traçar linhas contínuas, essas linhas vão ter um certo sentido, e a partir delas eu vou ser capaz de determinar a orientação e a magnitude, ou pelo menos de uma forma qualitativa, do campo elétrico. Tá? Então, a gente vai ver agora como funcionam essas linhas de campo. Bom, então vamos falar um pouco sobre quais as regras ou quais são as propriedades das linhas de campo e como eu consigo relacionar
uma certa configuração de linhas de campo com o campo em si. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é o seguinte: em qualquer ponto do espaço, a direção de uma linha de campo reta ou a direção tangente a uma linha de campo curva define a direção de E naquele ponto. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Tá? Essas linhas de campo aqui, eu estou supondo que representam um certo campo elétrico E nessa região. Tá? Então, seguindo essa regra aqui, eu sei que, por exemplo, nesse ponto aqui, o meu campo elétrico vai estar orientado desta forma aqui. Então, vamos chamar isso aqui de E1, que é o campo elétrico naquela posição ali. Ou seja, como aqui eu tenho uma linha de campo que é reta, eu tenho um certo sentido para essa linha, né? As linhas de campo vão ter esse sentido definido. Então, eu sei que a direção do campo sobre essa linha reta vai ser paralela à linha e o sentido vai ser definido pelo próprio sentido da linha. Quando a minha linha de campo é uma linha de campo curva, né? Por exemplo, aqui, eu vou considerar a direção tangente a esta curva. Então, se eu quiser determinar o campo elétrico neste ponto aqui, eu vou tomar a tangente da curva, e aí essa direção aqui é que vai ser a direção do meu campo naquele ponto. É assim que funciona a representação por linhas de campo no que diz respeito à orientação do campo elétrico. As linhas de campo também vão nos dar informação sobre a intensidade do campo, né? Sobre a magnitude do campo. E a gente vai desenhar essas linhas de maneira que o número de linhas que atravessam uma unidade de área perpendicular ao campo em uma certa região seja proporcional à magnitude do campo. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pegar essas duas regiões aqui, tá? Se eu tomar uma certa área aqui que é perpendicular às linhas de campo, eu vou ver que eu tenho nessa região 4 linhas atravessando essa área. Se eu pegar a mesma área e transportar para cá, eu vou ver que aqui eu tenho apenas 2 linhas. Né? Como eu interpreto isso aqui? Eu interpreto que nessa região aqui eu tenho um campo mais intenso do que nessa região aqui. Campo menos intenso. Então, a densidade de linhas vai definir a intensidade do campo. Ou seja, quanto mais próximas forem as minhas linhas de campo, mais intenso será o campo. Então aqui eu tenho uma região de campo intenso, e conforme essas linhas vão se afastando, eu vou chegando em uma região de campo menos intenso. A magnitude do campo nessa região vai ser maior do que a magnitude do campo naquela região. Antes de falar da próxima propriedade das linhas de campo, é importante a gente entender que o campo elétrico, assim como a força eletrostática, obedece o princípio de superposição. O que significa dizer? A gente viu lá que a força total que atua sobre uma certa partícula, a força eletrostática total que atua sobre uma certa partícula, vai ser a soma vetorial das forças de interação com cada uma das outras partículas que se encontram às proximidades dela. Né? Então, se eu tenho uma certa partícula de carga Q1 aqui, e ela interage com várias outras, eu posso calcular a força total F que atua nessa partícula 1, vamos chamar assim F1 total, como a soma vetorial das forças das interações par a par. Né? Então, quando essa minha partícula interage com essa aqui, ela vai sofrer uma certa força. Quando ela interage com aquela lá, ela vai sofrer uma outra força. Quando interage com essa aqui, vai sofrer uma terceira força e assim sucessivamente. A força total vai ser a soma vetorial dessas forças aqui. Então, isso aqui vai ser a força que atua em 1 por causa da partícula 2, mais a força que atua em 1 por causa da partícula 3, e assim até a força que atua na partícula 1 por causa da partícula E. Né? Então vamos supor que eu tenho N partículas ali em torno da minha partícula 1. Da forma como o campo elétrico é definido, né, eu vou ter que o campo elétrico neste ponto aqui, onde encontra-se a minha partícula 1, ele vai ser igual à razão entre a força total naquele ponto,
dividido pela carga de uma certa carga teste, né? Que poderia ser a própria carga da partícula 1. E isso aqui, então, vai ser 1 sobre a carga, por exemplo, Q1, tá? Vamos colocar Q1 aqui, vezes essa soma vetorial aqui. F1, 2, mais F1, 3, mais até F1E, né? Só que F1, 2 dividido pela carga Q1 vai ser o campo elétrico associado à partícula 2. F1, 3 dividido pela carga Q1 vai ser o campo elétrico associado à partícula 3. E assim sucessivamente. Então, esse campo elétrico aqui também obedece a esse princípio de superposição. O campo elétrico total em um certo ponto vai ser a soma vetorial dos campos elétricos gerados por cada uma das partículas que estão nas proximidades daquele ponto. Agora eu vou usar essa ideia aqui para determinar o campo elétrico associado a esta distribuição. Aqui eu tenho um par de partículas, uma com carga positiva, outra com carga negativa, e eu vou supor que as duas possuem a mesma magnitude de carga, o mesmo módulo de carga. Então aqui eu tenho uma certa carga mais Q, aqui eu tenho uma carga menos Q. Para determinar o campo elétrico, então, associado a essa distribuição, eu poderia fazer o seguinte, vou escolher um ponto, tá? Calcular o campo elétrico associado à carga positiva naquele ponto. Né? Então, esse campo vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Depois, vou calcular o campo associado à carga negativa. Esse campo vai ser algo mais ou menos assim. Para determinar o campo elétrico total naquele ponto, eu vou fazer a soma vetorial desses dois campos aqui. Então, eu vou ter um campo que vai ter mais ou menos essa orientação. E aí eu posso fazer isso para todos os pontos ao redor dessas minhas duas cargas. E o resultado vai ser algo que eu vou expressar agora usando linhas de campo. Então, a representação do campo elétrico desse par de cargas aqui por linhas de campo vai ser algo mais ou menos parecido com isso aqui. Tá? Então, pelas propriedades que a gente já comentou, eu sei que nessa região central aqui eu vou ter um campo elétrico mais intenso, porque as linhas aqui são mais densas, elas estão mais próximas entre si, e a orientação do campo vai ser dada, então, pelas retas tangentes a cada uma dessas linhas de campo aqui. Né? Então aqui a gente pode notar o seguinte. Outra propriedade das linhas de campo é que as linhas de campo sempre começam nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas. O número de linhas iniciando ou terminando vai ser proporcional à magnitude de cargas. Então, nesse caso aqui, eu representei o campo usando, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tá? Então, eu tenho 7 linhas de campo saindo da minha carga positiva e tenho 7 linhas de campo chegando na minha carga negativa. Isso porque as duas têm a mesma magnitude. Eu tenho a mesma quantidade de carga Q aqui, só que essa carga é positiva, do que eu tenho aqui. Né? Que aqui a carga vai ser negativa. Então, essa aqui vai ser a terceira propriedade das linhas de campo.